Seja bem-vindo, meu nome é Paulo Carvalho, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. O apartamento. Segue um caso acontecido comigo mesma no ano de 2010 em Curitiba, minha atual cidade. Eu me mudei para um apartamento no centro de Curitiba, na rua Tibagi. Era um prédio bem antigo de apartamentos velhos e enormes. O nosso era no térreo. Então tinha uma espécie de jardim de inverno dentro do apartamento. Era imenso. Eu dividi esse apartamento com uma colega. Como não tenho contato mais com ela, vou chamá-la de Pri. Ela era espírita. E apesar de eu não seguir nem acreditar em nenhuma religião, a gente fazia o culto do lar, que era ler o Evangelho do Espiritismo e discutir sobre. Eu curtia, era uma coisa bem leve, mal não fazia. A Pri tinha um namorado que vou chamá-lo de Fernando, nem lembro o nome correto dele. Esse cara era meio folgadão e também era espírita. Desde que eu me mudei, nunca tinha sentido nada estranho nesse apartamento. Nessa época, eu passava por um término de namoro muito difícil para mim. Eu chorava muito, todos os dias, em todas as situações. Estava estagiando e fazia um trabalho que eu não gostava. Me sentia muito triste. Um pesar muito grande, que ia além do coração partido. Era um esforço muito grande me dedicar às atividades do meu cotidiano. E isso durou meses, acho que cerca de uns 8 meses arrastando essa cruz. Um dia eu voltei do estágio no fim de tarde e fui para o meu quarto. Nessa época eu lia muito. Estava lá, lendo isolada, quando de repente eu senti um sono muito grande, cansaço extremo, desses que você fecha o olho na hora e dorme. Não era um horário habitual para dormir, era cerca de 7 da noite. Dormi e acordei logo, e assim que eu abri o olho, tinha uma mulher no meu quarto de pé. Ela tinha cabelos longos, pretos, e aparentava estar suja. Usava um vestido muito poído, desgastado. No que ela olhou para mim e eu olhei para ela, ela se assustou, se abaixou e saiu correndo pelo quarto abaixada. Foi muito louco. É como se ela se assustasse também por ter sido vista. Isso foi o que me deixou mais impressionada. Ela me assustou muito, mas eu também a surpreendi. Por isso acho que a intenção dela não era de maldade, nem de me fazer nada, porque ela fugiu abaixada. As pernas dela estavam muito sujas, assim como a barra do vestido. Isso também me parte o coração, porque pode ter sido alguém que sofreu muito, fugiu muito. Enfim, isso durou instantes. Eu fechei o olho e já comecei a conversar com ela, mentalizando que eu não podia ajudá-la e que ela estava me assustando daquela maneira, que era para ela procurar ajuda para sair dessa situação, mas que infelizmente eu não ia conseguir fazer nada. Abri o olho novamente com muita coragem e não tinha nada no meu quarto. Tudo estava do mesmo jeito. Eu permanecia deitada, sem entender o que tinha visto. Se era um episódio de paralisia do sono, não sei. O fato é que eu volta e meia avisto coisas quando estou sonolenta. Nunca consegui ver nada fora desse estágio de sono. Eu decidi levantar, tomar um banho, lavar o rosto e ficar tranquila. Estava sozinha. Minha colega tinha ido para a cidade dela. Era férias.
Depois disso, nada mais aconteceu nessa casa. Eu decidi então conversar com minha colega sobre o ocorrido, já que ela era espírita. Porém, a menina era super medrosa, então tive que ir com muita calma. No dia que eu estava explicando tudo isso que tinha acontecido, o namorado dela estava junto e ele ouviu tudo bem atento. Percebi que ele acreditava em mim. Na hora que expliquei sobre o vestido e como ela estava, ele me interrompeu e falou: "Não é um vestido que ela usa, é uma camisola." Meu queixo quase caiu. O menino também via a fantasminha e eu fiquei muito agoniada com isso, porque uma coisa é eu estar louca, delirando de sono. Outra coisa é alguém concordar com essa experiência, me falar que vê também e ainda corrigir meu relato. Aí sim eu fiquei com medo, porque vi que não era coisa da minha cabeça, que outra pessoa também tinha visto e sentia o que estava naquele apartamento. E ela estava muito perdida e talvez confusa. Eu não voltei a ver a fantasma. Acredito que eu ter conversado mentalmente com ela tenha ajudado nisso. Segundo minha mãe, talvez ela mesma tenha colaborado para não me assustar mais, o que acho difícil. Os amigos espíritas podem dar uma luz nessa. Toda vez que passo pelo prédio, lembro dessa experiência. Muita gente morou lá depois de mim. Virou uma república. Acho que umas 5 pessoas moravam juntas lá. Eu perdi contato com a minha colega. Saí de lá brigada com ela. Sei que eles decidiram não contar essa história para a menina que veio a morar no quarto que eu ocupava antes. Até hoje esse apartamento tem gente morando e eu fico me perguntando se alguém já viu a fantasma também. Esse é o meu relato. Olá, eu moro em um apartamento com a minha família. Apesar do apartamento ser pequeno, nós temos um cachorro grande, um pastor alemão. Ele está acostumado a dormir no meu quarto. Ele tem um cobertor para ele, e não importa onde nós coloquemos o cobertor, ele sempre pega e leva de volta para o meu quarto. Sempre que eu vou dormir, eu deixo a porta aberta para ele entrar e sair do quarto à vontade, para poder comer, beber e se aliviar na área de serviço. Uma certa noite, eu estava me preparando para dormir. Abri a porta, coloquei um tênis nela para não fechar, apaguei a luz e fui dormir. Certa hora da noite, eu acordei sentindo um peso na cama sobre o colchão. Então eu pensei, deve ser o Átila, meu cachorro, porque às vezes ele também gosta de dormir na cama, junto de mim. Eu virei o rosto para ele e senti aquele bafo quente na minha cara. Eu estendi a mão para fazer um carinho nele, e quando eu ia encostar na cabeça dele, ele agarrou a minha mão com uma mordida tão forte que eu até vi uns pontinhos de luz no escuro de tanta dor. Ele começou a chacoalhar a cabeça com os dentes literalmente cravados na minha mão, dando um rosnado tão estranho, parecia o rosnado de um cachorro pequeno, não o de um pastor alemão. Eu nunca bati no meu cachorro e também nunca deixei ninguém bater nele, mas ele estava quase arrancando fora a minha mão, e a única coisa que eu consegui fazer foi dar um baita de um tapa com a minha outra mão. Só que ao invés de pegar em um baita cachorro, pegou em algo bem menor, que saiu voando da cama com a força do tapa e finalmente soltando a minha mão. Eu ouvi o barulho daquilo acertando a parede e depois não ouvi mais nada. A primeira coisa que eu fiz foi acender a luz. Quando eu olhei,
A minha mão estava toda vermelha de sangue, com uns buracos grandes de mordida. Eu olhei em volta procurando o meu cachorro, mas ele não estava lá. Foi quando eu ouvi os latidos vindo do lado de fora do quarto. Eu olhei para a porta e estranhamente ela estava fechada. Quando eu cheguei perto, ela não só estava fechada, mas como estava trancada e por dentro. O tênis que estava deixando ela aberta estava do lado da cama agora. Quando eu abri a porta, o meu cachorro entrou correndo e ficou procurando alguma coisa pelo quarto todo. Quando os meus pais vieram ver porque o cachorro estava latindo tanto, viram a minha mão toda ensanguentada. A primeira coisa que eles acharam foi que o Átila tinha me mordido, mas eu expliquei para eles o que tinha acontecido. Claro que eles não acreditaram e acharam que eu estava protegendo o cachorro, mas depois que eles limparam a minha mão e olharam as marcas que ficaram, eles viram que era bem diferente da marca da mordida de um cachorro. Quando eu tinha aberto a porta para sair do quarto e o cachorro entrou, ele ficou o tempo todo dentro do quarto procurando algo feito louco. Mas ele não achou nada e eu não vi nada saindo do quarto. E nós estávamos no banheiro que fica de frente para o meu quarto. O meu pai e eu ficamos procurando o que quer que fosse o resto da noite, mas não achamos nada. E nem o Átila achou nada também. O que quer que fosse, não saiu pela porta e nem pela janela que estava fechada. Não tenho ideia de como entrou ou saiu do quarto, mas aquilo trancou o cachorro para fora do quarto e também trancou a porta. Ainda bem que eu acordei naquela hora, ou eu não sei o que poderia ter acontecido. Eu tenho as cicatrizes até hoje na minha mão para me lembrar daquela noite. E até hoje eu agradeço por elas estarem na minha mão e não no meu pescoço. Esse é o meu relato. O que você achou desses relatos? Escreva nos comentários. Se inscreva no canal, deixe seu like e, se gostar do vídeo, compartilhe em suas redes sociais. Isso ajuda muito o canal. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.